Pessoal, então vamos lá. Vou dar uma boa noite a todos aí oficialmente aqui, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento e desenvolvimento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Sejam muito bem-vindos mesmo. Para quem não me conhece, eu estou vendo os nomes aí nas telas aí, eu tenho visto que eu conheço uma boa parte dos alunos. Mas sempre tem, né? Uma turma grande, costuma ter alguns alunos que não me conhecem, que é a primeira vez que está estudando comigo. Então, vou fazer uma apresentação rápida aqui, né? Para que a pessoa me conheça. O meu nome é Eduardo Nogueira Rocha. E eu tenho um apelido que o pessoal passou a me chamar na faculdade aí, que é Capote. Muita gente me chama de professor Capote. Por que Capote? Capote, gente, é um nome artístico que eu tenho desde quando eu morava lá em Minas. Você já deve ter percebido o meu sotaque, eu sou mineiro, sou lá de Minas Gerais. 2001 eu vim para o Rio de Janeiro, fui fazer minha faculdade, fui correr atrás, arrumar emprego e comecei a dar aula e tal. Mas, na verdade, gente, eu vim para o Rio, ninguém acredita muito bem, não. Na verdade, eu vim para o Rio para mexer com música. Então, esse nome Capote é porque eu sou músico, sou multi-instrumentista, sou produtor musical. Estou aqui em casa, aqui, ó, eu estou montando um home studio aqui. Um dia eu vou mostrar para vocês aqui um home studio bacana que eu já tenho. Estou transformando ele num estúdio profissional. Estou estudando produção musical. Então, eu toco guitarra, violão, piano, toco vários instrumentos, baixo, vários instrumentos. Sou compositor. E aí, lá em Minas, eu tinha esse apelido, Capote, por um dia lá, eventualmente, a gente estava lá jogando lá numa quadra lá, e eu caí, levei um tombo na quadra lá, alguém de brincadeira me chamou de Dudu Capote, porque eu tomei um capote lá, e aquele apelido... vocês... Aí aquele apelido pegou, Dudu Capote, o pessoal começou a me chamar de Capote, e ficou aquilo aí. Quando eu vim para o Rio, eu cheguei a gravar um disco aqui e tal, aí eu usei esse nome, Capote, como um nome artístico, o pessoal gostou, pegou. Então, hoje, até, esse Capote é uma marca registrada que eu tenho, está registrado no INPI, eu posso usar essa marca para fins musicais, como artista, músico e tal. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade para me chamar como quiserem. Quiser me chamar de Eduardo, pode chamar. Quiser me chamar de professor Eduardo, quiser me chamar de Capote, quiser me chamar de professor Capote, fiquem à vontade. Tem gente que me chama de mineiro, porque eu sou de Minas Gerais, eu não me incomodo, porque eu sei que esses apelidos são apelidos carinhosos, né? Eu não me incomodo de forma alguma, fiquem à vontade. Eu sou administrador de empresa, né? Então, eu tenho um conhecimento muito grande na área de administração de empresas, e eu tenho um conhecimento um pouco variado, porque eu me especializei na área de finanças, fiz 2 MBAs pesadíssimos em finanças corporativas, que eu queria trabalhar nessa área de finanças lá quando eu estava me formando, mas acabou que o destino me mandou para uma outra área. Quando eu estava terminando o meu MBA, eu fui promovido a gerente de marketing comercial numa empresa que eu trabalhava. Fui para a área comercial, vendas, marketing. A empresa não tinha departamento de marketing. O cara pediu para criar para ele lá o departamento de marketing. Eu comecei a montar a equipe de vendas. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a dar aula, né, no curso de administração. O coordenador, quando viu que eu trabalhava com marketing, falou, não, então vou te colocar para dar aula no curso de marketing também. Comecei a dar aula no curso de marketing. Então, fui estudar marketing. Quando me dei bem lá na faculdade, o pessoal gostava, o coordenador falou, estou precisando de um professor também na área de RH. Aí, no curso de administração, a gente estuda muito RH, né? Eu falei, vou embora e tal. Me botou no curso de RH também. Então eu acabei tendo muita especialização na parte administrativa, na parte de finanças, na parte de marketing e na parte de RH. Hoje, até aqui na Uniswan, eu estou bem focado no curso de RH. Siciliana gosta muito de mim nessas disciplinas aí de RH, me pediu para ajudar ela no curso de RH, falei, vamos embora. Então, tenho muita disciplina aí nessa área de RH. Então, pessoal,
feita essa minha pequena apresentação, vamos falar um pouco da nossa disciplina, tá? Eu estou ainda um pouquinho também apanhando um pouquinho desse Zoom. Assim como eu tenho visto muitos alunos que estão um pouquinho também tendo um pouco de dificuldade na hora de entrar, está dando problema. Então, agora há pouco eu estava fazendo um teste, ontem eu tinha que toda hora ficar perguntando ao pessoal, gente, minha tela passou, porque eu compartilho a tela, boto lá no slide. A hora que eu dou um enter aqui para mudar de tela, ela muda para mim, mas não mudava para os alunos. Eu não sei o que é, se é alguma configuração, eu estou meio apanhando disso aqui ainda. Então, vou pedir toda a paciência a vocês aí, vou estar sempre perguntando, gente, vocês estão vendo minha tela? Mudou a tela? Eu peço para quem puder, né, confirme para mim. Mudou, professor? Beleza, então vou continuar. Então, pessoal, olha só. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu mandei para vocês um materialzinho de apresentação, né, do curso. Deixa eu colocar ele aqui na minha tela. Então, vou começar. Eu vou ficar sempre perguntando. Estou mudando para o slide de objetivo geral. Por favor, vocês tenham um pouco de paciência. Eu vou ver o que está acontecendo, tentar ajustar isso essa semana, para que na semana que vem a coisa fique bonitinha. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, então. Essa disciplina, gente do céu, vocês vão amar essa disciplina. É muito legal, a disciplina tem uns assuntos muito interessantes, tanto para quem faz administração de empresa, quanto para quem faz RH, que eu imagino que essa turma ela deve ser um pouquinho variada, depois eu vou ver quem faz administração, quem faz RH, e eu costumo ter nessa turma alunos até de outros cursos. Eu já tive aluno do curso de contabilidade nessa turma junto também. Já me apareceu aluno até de cursos aí, numa época de engenharia da produção, mas entravam nessa turma também. Vinha como opcional para eles, eles entravam na turma. Então, gente, eu costumo falar para meus alunos, essa disciplina, ela é importante, independente, gente, de qual área que você está fazendo a sua graduação. Seja administração, seja RH, seja contábil, vocês vão ver o conteúdo daqui a pouquinho. Porque a gente fala coisas sobre avaliação de desempenho, a gente fala muito sobre treinamento e desenvolvimento, a gente vai falar sobre comportamento humano nas organizações, muita coisa de RH mesmo. No final, a gente termina falando coisas sobre liderança, sobre gerenciamento de equipes e tal. Então, sabe, tem um conteúdo muito rico, que é muito porque... Por que eu acho isso rico? Por que eu acho isso importante para todo tipo de aluno? Que acompanha comigo aqui, eu sempre falo para os alunos, gente, essa área de RH, ela é importante para qualquer que seja a área que você vai seguir na empresa. Mesmo que, por exemplo, você esteja fazendo administração e você, de repente, já definiu, né? Vamos supor que você está lá no finalzinho do curso, como ali a Renata, né? Já estou prestes a me formar. Mesmo que você já tenha definido assim, mas eu vou seguir para a área de finanças, eu quero mexer com finanças, eu quero ser um gerente financeiro, quero ser um diretor financeiro. Tudo bem. Se você quer crescer na vida, você tem que entender de gestão de pessoas. Isso, gente, em qualquer área. Não adianta nada você estudar tudo de finanças, se você quer seguir na área financeira, terminou administração, vai fazer um MBA em finanças, vai fazer mestrado em finanças, aprendeu tudo de finanças, vai ser promovido na sua empresa. Se você não tiver um conhecimento bom de RH, de repente você nem é promovido. As empresas hoje modernas, elas promovem as pessoas que também têm conhecimento na área de RH, na área de liderança, porque quanto mais você cresce dentro da empresa, mais pessoas você tem abaixo de você para comandar. Então, você tem que ter um conhecimento bom também de RH. Eu até, gente, sabe o que eu aconselho muito aos meus alunos? Eu aconselho muito aos meus alunos, mesmo que você vá para a área de finanças, vá para a área de marketing, vá para a área de produção, né, para uma outra área qualquer, não que você precisa de imediato fazer uma pós-graduação em RH, mas numa hora que você tiver uma oportunidade, faça.
Então, se você quer seguir finanças, é lógico, você vai terminar a graduação, vai fazer um MBA em finanças. Se você está fazendo administração e aí quer seguir na área de marketing, vai terminar a graduação, vai fazer um MBA em marketing, lógico. Mas lá na frente, quando você terminar seus MBA, tiver dado uma folguinha e tal, que você quiser continuar estudando, faça um MBA em gestão estratégica de pessoas. Porque para você crescer dentro de uma empresa, você também precisa ter esses conhecimentos de RH. Porque, como eu falei, quanto mais você cresce, mais pessoas você tem. E eu já vi gente ser mandado embora da empresa, ser desligado da empresa, pouco depois de ter sido promovido. Isso é verdade. O cara lá foi promovido a gerente financeiro da empresa, daí a pouco a empresa percebeu que ele foi promovido porque ele era um excelente cara na área de finanças. Ele começou lá na empresa como assistente financeiro, formou em administração, começou a fazer pós-graduação em finanças, foi promovido a coordenador financeiro. Quando terminou suas pós-graduações, surgiu a vaga, a empresa promoveu ele a gerente financeiro, porque ele tinha um conhecimento muito grande de finanças. Só que ele não tinha habilidade para lidar com pessoas. Sabe, não sabia comandar a equipe, não sabia motivar a equipe. Daqui a pouco, lá na frente, os resultados começaram a aparecer, a equipe não estava aceitando a liderança dele, não estava dando certo. Aí que a empresa foi perceber que promoveu a pessoa errada. Falou, agora vamos ver. Aí não tem jeito de despromover a pessoa. Aí qual que é o caminho? A porta de casa. Vai embora para a rua, infelizmente. Já vi várias pessoas sendo desligadas em situações parecidas. Então, você precisa desenvolver essa habilidade de gerir pessoas. Então, o que nós vamos ver aqui? Vamos estudar o comportamento humano, né, lá. Objetivo geral, compreender a importância do comportamento humano como fator preponderante em todos os relacionamentos na organização. Cada vez mais, gente, a gente vê a importância de saber, né, gerir esse comportamento das pessoas, que é a área mais difícil, gente. Uma coisa que eu também pergunto a todos os alunos meus, gente, a administração, numa empresa, dentro de uma empresa, você tem basicamente umas 4, 5 áreas bem definidas, né? Você tem finanças, você tem marketing, você tem produção, você tem RH e, de repente, dependendo da empresa, tem logística, pode ter alguma outra coisa. Tem algumas empresas que separam, né, uma área mais estratégica, separa aquilo lá do marketing, tal. Mas, basicamente, dentro de uma empresa, você tem essas áreas. Finanças, marketing, RH, produção, tal. Eu pergunto, qual é a área mais difícil de você lidar? Aí tem muita gente que ainda está começando o curso, né? Já pensa logo que é finanças. Ah, professor, eu estou começando agora a estudar, mas eu imagino que é finanças, porque finanças é uma coisa difícil. Aí outros falam, professor, acho que deve ser o marketing, deve ser produção. E, na verdade, não. A área mais difícil de você trabalhar, de você mexer, é a área de RH. Isso, gente, é um consenso entre esses executivos e donos de empresa, todos do mercado. Se você perguntar, se fizer uma entrevista com 100 executivos aí, 99,9% deles vão falar que a área mais difícil de lidar é a área de RH. Por quê? Por que é tão difícil? É fácil de você entender isso. Por exemplo, finanças. Gente, finanças hoje, nós temos tecnologias que não acaba mais, que nos ajudam a lidar com isso, né? E outra, a matemática, ela é precisa. 2 mais 2 é 4. Então, você tem lá seus sistemas de gestão lá, né? Você chegou lá e digitou, botou um negócio numa planilha lá, o sistema já vai dar os cálculos para você, já vai dar as análises. É tudo muito fácil de você lidar com isso hoje. Você precisa ter um pouco de conhecimento, mas a tecnologia te ajuda bastante. E a matemática precisa. 2 mais 2 é 4. Não tem jeito de 2 mais 2, talvez seja 3,5. Não, 2 mais 2 é 4, pronto, acabou. Produção, muita gente também acha que é difícil, mas produção também, as máquinas, equipamentos também, hoje em dia, a tecnologia tomou conta de tudo.
Você chega lá, você tem uma máquina lá, que você programa a máquina, aperta um botão lá, ela faz o processo todo lá da fabricação do produto para você lá, não tem muito o que mexer. E outra, máquina não reclama, máquina não chega atrasada, máquina não tem TPM, máquina não fica menstruada, máquina não tem filho, máquina não, sabe, não tem dor, não briga com colega, máquina não dá problema, né? Ela, lógico, de vez em quando ela dá problema, mas aí você vai lá, dá uma manutenção nela lá, quando ela volta a funcionar normalmente e tal. Máquina não vai para balada, não bebe, não fuma. Agora, ser humano, gente, nossa senhora, é um problema lidar com o ser humano, é um problema, porque as pessoas não se entendem, as pessoas arrumam problemas, a gente tem os problemas familiares nossos, todo mundo tem, gente, eu tenho também, não vou negar, não, eu também sou ser humano. Quantos dias aí, gente, que eu sem cabeça para trabalhar, porque um dos filhos meus, doente e tal, minha filha me liga aqui desesperada, antes de ir no médico, está passando mal, eu fico aqui, meu Deus do céu, sai de casa sem cabeça nenhuma para trabalhar, aí o rendimento da gente cai, é normal, eu também sou ser humano, né? Todos nós temos problema. Então, imagina, e aí, nesse curso nosso, nós vamos ver até muito mais além disso, porque até não é só problemas de doença, essas coisas, não. É o problema maior que a gente vai ver que o ser humano, né? Você tem uma empresa lá com vários seres humanos trabalhando lá junto, cada um tem uma cabeça diferente do outro, é uma coisa mais impressionante. A gente vai entender isso lá na unidade 3. Eu vou mostrar já para vocês o conteúdo dessa unidade 3, você vai entender o que eu estou falando. Mas aí, ó, nós vamos estudar aqui, vamos voltar para cá, avaliação de desempenho. Nós vamos estudar treinamento e desenvolvimento, muito bacana. Nós vamos entender na unidade a diversidade organizacional, que era isso que eu comecei a falar, falei, na hora que eu chegar lá na unidade 3, eu torno a falar, que é a diversidade. Nós vamos entender por que as pessoas são tão diferentes. Cada um pensa de um jeito. Reconhecer os processos de inclusão social. Então, um monte de coisa bacana aqui. Deixa só um minutinho, se eu levantar aqui para a gente poder ver melhor. Classificar os conflitos, entender por que acontece tanto conflito. Por isso é que é difícil. Por isso é que é difícil essa área de RH. Porque as pessoas começam a entrar em conflito umas com as outras, os conflitos, as diferenças de opiniões começam a aflorar, e o gerente, o gestor, se ele não tiver conhecimento disso, ele fica louco. O cara fica louco, não tem jeito. Distinguir as relações de poder e reconhecer os aspectos da política das organizações. Então, para a gente falar sobre tudo isso aqui, a gente tem 4 unidades, ó. Mudou a tela aí, tá? Avaliação de desempenho. Pessoal? Tá sim, professor. Mudou. Tá sim. Graças a Deus. Então, acho que agora parece que eu corrigi o negócio aqui. Pessoal, então, olha só. Avaliação de desempenho, né? A primeira unidade nossa, que eu já vou entrar, deve dar tempo, deixa eu ver aqui, eu vou ficar de olho na hora aqui, que eu quero fazer de tudo para começar, porque a matéria é muito grande, muito extensa esse material de avaliação de desempenho. Então, eu preciso já de começar a falar hoje para a gente poder ver isso tudo com calma, tá? Eu já mandei a unidade 1 para vocês. Vamos falar de avaliação de desempenho, muito bacana o assunto. Hoje eu vou começar ele com vocês. Eu acho que agora está mudando a tela normalmente, né? Treinamento e desenvolvimento, não tá? Tá mudando sozinho, aham. Então, beleza. Então, eu vou parar de perguntar. Se vocês perceberem que a tela não está mudando, me grita aí. Vou parar de perguntar. Olha só. Aí, depois, a unidade 2, vamos falar de treinamento e desenvolvimento, que é um assunto muito bacana também. Depois, comportamento organizacional. Aqui, essa unidade, gente, é uma das unidades-chave do nosso curso, porque é aqui que a gente vai ver lá, ó, a percepção e a diversidade nas organizações. Aqui eu vou trazer um trabalho para a gente fazer, que eu vou dar
eu acho até que vou colocar ele como atividade supervisionada da segunda APS nossa, que eu vou trazer para vocês vários testes, desses testes que a gente faz para entender a personalidade da pessoa. Muito bacana esses testes, muito legal. Então, você tem um teste chamado múltiplas inteligências de Gardner, que é um teste que você vai... Aí cada aluno vai fazer o teste para si, você entender qual que é a sua inteligência predominante. Depois tem um outro teste que chama MBTI, muito bacana. O MBTI é um teste fantástico, que ele te mostra qual tipo de personalidade você tem. Então, olha só para você ter uma noção. Com esse teste MBTI, você vai descobrir que existem, nos seres humanos, 16 tipos de personalidade diferente. Olha para você ver. Isso, gente, nesses testes, não é aqueles negócios igual de horóscopo, esse trem, não. É testes de psicólogo mesmo, desenvolvido pelos principais psicólogos aí do nosso passado, aí do planeta Terra, aí, que desenvolveram esses testes, né, que dão um resultado muito bacana, que aí você vai fazer o teste com você, para você entender o seu tipo de personalidade, mas a gente aqui vai ver, gente, os tipos diferentes de personalidade que existe. E cada pessoa tem uma personalidade diferente, ele tem um modo de ver o mundo diferente do outro. Por isso que existe tanta divergência nas opiniões. Um gosta do negócio de um jeito, o outro gosta do negócio do outro jeito. Um quer que vá para uma área, outro quer ir para outra área. Um quer fazer uma coisa de um jeito, outro quer fazer outra. Aí você imagina dentro de uma empresa. Pessoas ali com 16 tipos de personalidade diferente lá dentro, trabalhando junto. Essa aqui é a dificuldade. Aí tem um outro teste que chama dominância cerebral. É um teste que a gente vê que cada um de nós usa uma parte predominante do cérebro para tomar decisões, sabe? Para raciocinar. Uns usam mais a parte esquerda da frente, a direita da frente, outros usam mais a parte direita de trás, outros usam mais a parte esquerda da frente, outros usam mais a parte esquerda de trás. Predominantemente, não quer dizer que eu só uso um lado do cérebro. Não é assim, não. Eu uso o cérebro como um todo. Mas cada um de nós usa predominantemente uma área. E isso traz outras características. Então, aí também tem 4 tipos de personalidades diferentes com relação à dominância cerebral. Já é uma outra coisa. Aí tem um teste DISC, que você também vai entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, e ele vai te dar também um monte de coisas a respeito da sua personalidade. E a gente faz também uma análise sobre as diferentes gerações. O que são as diferentes gerações? Hoje, numa empresa, você chega lá, tem aquele pessoal que está chegando agora, que estão saindo da adolescência, de 17, 18 anos, está lá no primeiro emprego. São pessoas que já nasceram no mundo da tecnologia, já estão acostumadas com tecnologia, já têm uma cabeça já voltada para o futuro e tal. Mas você tem um pessoal lá da geração X, que está lá na casa lá dos 30, 40, 50 anos, 40 anos, que já nasceram lá nos anos 70, já são mais velhos. Pô, você tem até o pessoal da geração Baby Boomers, que é aquele pessoal lá dos 60 anos, que ainda estão nas empresas, que nasceram num mundo completamente diferente desse mundo, desse pessoal novo que está chegando nas empresas. Tem lá aquele pessoal mais velho que nasceram num mundo que nem existia internet, nem existia computador. Então, você percebe, a gente vai ver as características de um, as características do outro, eles têm características muito diferentes, isso em função da geração. Porque aquele pessoal mais velho, eles nasceram num mundo que tudo era lento, né? Tudo era lento, as coisas demoravam a acontecer. Então, eles também foram acostumados a demorar a tomar decisão. Eles são muito conservadores. Esse pessoal mais velho, sabe? Toma um cuidado. Meu pai era desse... Nossa, era tomar um cuidado. Pensava 1 milhão de vezes antes de tomar uma decisão. Tinha que estudar e planejar para poder tomar uma decisão. Era muito conservador. E o pessoal mais jovem hoje, não. Já quer que muda
de um dia para o outro. Chega lá, já vê que tem uma coisa que não está bem, já quer que o negócio muda, já quer implantar um sistema novo, já quer mudar aquela máquina, já quer botar uma tecnologia nova para funcionar. E aí acontecem esses choques de geração. De um lado, você tem uma pessoa altamente conservadora, que é resistente à mudança, e você tem do outro um pessoal que quer mudar tudo da noite para o dia. Aí acontece esse choque. Então, você tem os choques de gerações, você tem personalidades diferentes, você tem dominância cerebral diferente dentro da... E aí, então, que vira uma algazarra, sabe? Então, olha o que eu estava falando, né? Além de você ter os problemas das pessoas, como eu falei, é uma pessoa que está com um membro da família doente, é uma pessoa que tá entrando num processo depressivo, acontece, as pessoas hoje têm depressão, têm esses problemas e tal, problema de saúde, a pessoa está com algum problema financeiro em casa, né? Está apertado em casa, aquilo interfere no rendimento, no comportamento da pessoa. A pessoa está chegando no trabalho já nervosa, porque saiu de casa, as contas lá, dá para cortar a luz dela. Então, são problemas variados, né? Eu falei aqui de vários, mas temos problemas que eu também passo por esses problemas também. Além dos nossos problemas particulares, tem essas diferenças de personalidade, de geração de comportamento. E aí, imagina você para tomar conta de um setor com 20, 30 pessoas, cada um pensando de um jeito. Por isso que as empresas de hoje têm tanto problema, têm tanto conflito, porque os gerentes, às vezes, os gerentes dos setores, os líderes das empresas, não são tão bem treinados com relação a esse conhecimento, não sabe. Então, chega lá, vê as pessoas divergindo, não entende por que elas estão divergindo. Sabe? Quando você estuda isso, você entende, você começa a perceber. Espera aí, o pessoal tá entrando em conflito por causa, primeiro, que percebe que já é um cara mais velho em atrito com um cara mais novo. É um problema da geração. O de cá é mais conservador, o de cá está querendo avançar com a coisa, o de lá está cauteloso. Então, vão chamar os dois para uma conversa. Tem as diferenças de personalidade. Então, eu sempre, quando eu tive minhas equipes, que eu trabalhei, cheguei a ser gerente, até cheguei a ser gerente regional numa empresa aí, tinha equipes variadas e tal, eu sempre fazia esses testes com a minha equipe. Sempre fazia o teste da dominância cerebral, teste do MBTI, teste DISC, fazia para me conhecer a personalidade de todo mundo. A hora que eu via que tinha qualquer conflito entre o meu grupo, eu já analisava, eu já sabia o porquê daquele conflito, que eram diferenças de personalidade um do outro. Aí isso eu fazia os meus funcionários fazerem o teste para eles entenderem que tem essa diferença das personalidades. E aí, gente, é impressionante quando a gente entende, né? Quando você está trabalhando numa empresa, você entende isso, os seus funcionários, os funcionários da empresa, entendem que existem essas diferenças de personalidade, um começa a entender mais o lado do outro. Esse que é o X da questão, sabe? Uma pessoa começa a entender mais o outro. Você fala, não, peraí, o cara de lá está divergindo comigo porque ele tem uma personalidade diferente da minha. Vamos com calma, então. Aí você abre mão um pouco de cá, ele também abre um pouco a mão de lá, vocês vão se entendendo, ele também sabe que você pensa diferente dele, vocês acabam, a equipe, chegando a um denominador comum de uma forma mais fácil. Agora, se ninguém entende nada sobre isso, sabe o que começa a acontecer? Você começa a achar que um cara de lá, ele está de marcação com você. Ele está divergindo de você porque ele não gosta de você, alguma coisa. Está pegando no seu pé. Aí começa aquelas rixas, né? Fulano de lá, fulano de tal, ele vive divergindo das minhas ideias, que não aceita minhas opiniões. Os caras não gostam de mim. Quando, na verdade, não é porque ele não gosta de você, não. Ele pensa diferente de você, porque a personalidade dele é diferente da sua. A dominância cerebral dele é diferente da sua. Mas quando você entende isso, você reduz esses conflitos dentro da sua equipe. Aí você consegue gerir melhor, de uma forma mais assertiva, a sua equipe. É fantástico. Então, eu acho que vocês vão gostar demais dessa unidade 3 aqui, que eu acho ela muito bacana.
E a gente encerra falando um pouco sobre liderança. Nossa unidade 4, né? Que fala sobre liderança e tal, aí bem legal também. E aí, pessoal, vamos dar uma avançadinha aqui. Eu acho que agora está mudando normalmente aí os slides, né? Ele foi aqui agora aqui para formas de avaliação, não foi? Está aí, ó, A1, não está na tela? Tá sim, professor. Então. E aí, pessoal, olha só que bacana. Nossa avaliação, como é que vai ser? Tem muita gente que já sabe, a maioria, né? Principalmente aqueles alunos aí que já estão se formando. Mas eu sempre tenho que falar, porque às vezes pode ter algum aluno mais novo na turma, que ainda não entendeu exatamente como é que é a forma de avaliação. Então, olha só, nós temos 3 provas, A1 e A2 e A3, né? Sendo que A1 e A2, se o aluno fizer A1 e A2 e passar, acabou. Ele não precisa fazer A3, ela é opcional, né? Caso você não consiga média com a nota da A1 e da A2, você pode fazer A3 para você concluir, né? Atingir a média e passar. E mesmo aqueles que passaram com a A1 e a A2, mas de repente ficou com a nota baixa e quer tentar melhorar o seu CR, ele fica livre para fazer A3. Não precisa nem de me pedir autorização, nem de nada, não. É só fazer no dia que for o dia lá da avaliação, né? Então, a A1 vale 10 pontos, sendo que tem atividade supervisionada, que daqui mais para frente eu vou falar dela. Se eu não me engano, na terceira aula eu já falo sobre a nossa atividade supervisionada, eu já passo ela para vocês irem fazendo. Atividade vale 2 pontos, né? Depois tem a nossa A2 também valendo 10 pontos, sendo que também tem atividade supervisionada 2, valendo 2 pontos, né? Então, a nossa primeira prova, a semana de prova é do dia 27, do 4 a 3 do 5. Então, deixa eu ver aqui o calendário aqui, eu acho que 27 do 4, acho que é quarta. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Então, ó, é bem provável que a nossa prova seja dia 28. 28 do 4, que é na quinta-feira. Mais para frente eu vou confirmar isso direitinho, eu aviso com antecedência, né? É dia 28. E a nossa segunda prova, ó, é lá do dia 22 do 6 a 28 do 6. Então, 22 é quarta, então a nossa prova é dia 23 do 6. Tá? Ô, professor, Sim, pode falar. a prova, no caso, vai ser presencial, né? Bom, eu não sei, eu não tenho certeza ainda, né? Se tudo correr aí, conforme a faculdade decidiu e voltar realmente o presencial, aí a prova também será presencial. Se houver alguma coisa que a faculdade resolva manter online, aí a prova será online. Aqui. Tá? E aí, gente, para quem precisar, que eu tenho certeza que ninguém vai precisar, né? Mas se de repente o aluno quiser tentar melhorar o CR dele, a última prova não tem atividade supervisionada, né? É só a prova valendo 10, que aí é lá do dia 6 do 7 a 12 do 7. Então, 6 do 7, estou vendo aqui no meu calendário, 6 do 7 é quarta-feira, então dia 7. 7 do 7 é a nossa A3. Mas mais na frente eu vou tornar a lembrar você sobre prova. Não precisa agora do aluno ficar preocupado, anotando na agenda, não, que a gente volta a falar, né? Eu sempre falo isso com os alunos aí. Tem aqui, gente, uma bibliografia, mas eu nem vou falar sobre essa bibliografia aqui, e eu vou explicar o porquê que eu nem vou falar dela agora. Nem vou explicar. Terminei aquele materialzinho de apresentação. Por que eu não falei daquela bibliografia lá? Quem me conhece, quem já estudou comigo, já viu meus materiais, sabe que... Deixa eu voltar aqui, deixa eu entrar lá na unidade 1. Cadê o trem, gente? Espera. Vocês estão vendo aí minha unidade 1? Está na tela? Sim. Tá? Ó,
Hoje daqui a pouco eu vou dar um pequeno intervalo só para pegar uma aguinha ali. Aí eu volto, 5 minutinhos de intervalo, para você também beber uma água. Quando eu voltar, eu já vou entrar na unidade 1. Então, está aí na tela. Ó. Então, toda unidade, essa que está na tela aí, é a unidade 1. Eu mandei só a unidade 1 por enquanto. Quando eu estiver indo lá para o encerramento da unidade 1, eu mando a unidade 2. Então, toda unidade, ó, eu coloco no início os livros básicos que eu usei para construir aquela unidade. Então, deixa eu falar um pouquinho dos livros, que depois, quando eu voltar do nosso pequeno intervalo, deixa eu colocar aqui do modo de apresentação. Aqui, ó. Tá vendo aí os livros na tela, não estão? Estamos sim. Tá. Então, olha só, pessoal. Esse livro aí, meio verdinho, ó, é o nosso livro como se fosse de cabeceira. É um livro muito bom, que eu vou usar ele muito para a unidade 1 e unidade 2. Na unidade de avaliação de desempenho e na unidade de treinamento e desenvolvimento, o livro básico nosso é esse aí do Chiavenato. Ele tem os capítulos muito bons falando sobre avaliação de desempenho, falando sobre treinamento e desenvolvimento. E como eu amo muito vocês, pessoal, eu amo muito, 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 muito vocês, eu consegui para vocês o livro em PDF. Ah, professor! Vocês ficam até emocionados, não ficam? Consegui o livro em PDF, eu vou mandar lá no grupo. Preço aqui, professor. Oi? Eu realmente fiquei emocionada. Já estava até pesquisando o preço dele para ver qual seria a facada. Consegui o original no PDF, igualzinho que tá, igualzinho o livro mesmo. Quer ver, ó? Já vou até, para não ter perigo de eu me esquecer, já vou até lá, deixa eu ver se meu WhatsApp está aberto aqui, ó. Vou mandar agora lá no grupo para vocês. Então, ó, acabei de mandar lá no grupo lá para vocês, ó. Isso aí é o livro original. Só você clicar. Então, gente, deixa eu aproveitar aqui, falei do grupo do WhatsApp, eu estou lembrando aqui que eu não falei com vocês. Tem alguns alunos que eles não gostam muito do grupo do WhatsApp. Falam comigo, professor, mas eu vou ter que entrar no grupo do WhatsApp. Eu não gosto desses grupos, porque o pessoal fica lá discutindo coisa. Não, então, gente, olha só. Esse grupo no WhatsApp é terminantemente proibido. Eu não vou permitir que fique lá discutindo qualquer outro tipo de assunto que não tenha a ver com a nossa disciplina. Então, assim, ó, negócio de discutir política, se é Bolsonaro, se é Lula, isso jamais. Se nem sonhar em falar de Lula e Bolsonaro no grupo nosso WhatsApp. Futebol, não quero nem saber de Flamengo e Vasco lá no nosso grupo de futebol, nem religião, nem nenhum outro assunto que não tenha relação com a faculdade, principalmente com a nossa matéria. Lógico, quiser falar alguma coisa que está acontecendo na faculdade, que não é específico da nossa matéria, mas tem a ver com o nosso dia a dia. Pode e tal. Se for algum assunto extremamente importante, coisa do mercado de trabalho, uma oportunidade de emprego, então aí pode também, né, gente? Eu peço para ter bom senso, eu não quero esses negócios que fica gerando polêmica e fica gerando discussão e fica desagradando as pessoas. O cara fica lá querendo falar de Bolsonaro, outro querendo falar de Lula, defendendo o ideal dele, isso aí jamais, né? Então, às vezes o aluno pede, professor, que eu estou com uma vaga de emprego aqui no meu trabalho, estou precisando de um assistente aqui, não sei o que, eu posso pôr lá no grupo? Claro, aí deve colocar, a oportunidade de emprego é muito bem-vinda. Então, eu também costumo colocar coisas lá no grupo, mas relacionado ao assunto. Por exemplo, se eu recebo muito vídeo, né? Eu participo de grupos de professores, de outros cursos que eu faço, coisas que eu participo por aí, eu recebo um vídeo lá de liderança muito bom, eu vou compartilhar no grupo com vocês. Eu recebo lá um vídeo sobre gestão de RH muito bacana, vou compartilhar lá no grupo com vocês, coisas que têm a ver com a nossa matéria. Assim também qualquer um de vocês virem um vídeo aí motivacional, bem bacana, coloque lá no grupo também, muito legal e tal. Né? Eu não quero coisas de outros assuntos que não estão relacionados à nossa matéria. E por que é importante o grupo, né, gente? Mesmo porque tem aluno, professor, mas aí a gente tem um Classroom, já que tudo bem, mas o Classroom, qual que é o Classroom? É uma ferramenta muito bacana.
muito boa. Funciona com a beleza. Mas eu tenho outras atividades na minha vida. Eu não vivo só, eu não fico o dia inteiro lá no Classroom, vendo se tem aluno falando, querendo falar comigo. Eu estou na rua, saio cedo, eu presto consultoria a empresas por aí afora, eu faço palestra, eu estou mexendo com os meus negócios aqui do meu estúdio, aqui, saio para resolver coisa minha, e eu não tenho como ficar o dia inteiro lá olhando se tem mensagem no Classroom. Então, tem dia que eu nem vejo o Classroom, só no dia que eu tenho que postar coisa lá e tal. O WhatsApp, eu estou 24 horas por dia, né? O dia inteiro olhando o WhatsApp. Então, a nossa comunicação facilita bastante. Eu gosto de estar sempre me comunicando com o aluno. Não me incomoda que o aluno mande uma mensagem lá, tirando dúvidas, querendo saber alguma coisa da matéria. Pode ficar à vontade. Se não quiser falar no grupo, né? Tem aluno que às vezes quer conversar alguma coisa comigo sobre trabalho e não quer se expor no grupo, então pode me mandar um WhatsApp particular também. Só se apresenta lá, né? Porque às vezes o aluno não está registrado no meu celular, né? Então, quando você for mandar no privado para mim, é só falar, professor, aqui é a fulano de tal, lá da turma de quinta-feira, eu queria tirar uma dúvida do senhor. Beleza, pode, não tem problema não. Mas, né? Tem o grupo exatamente para a gente trocar ideias e para eu me comunicar melhor com vocês. E pode acontecer aqueles dias, tem dia que eu não costumo muito faltar a aula, não, mas como eu falei, eu sou ser humano. Pode ter algum dia que eu estou aqui, passe mal, aconteça alguma coisa comigo, né? O que vai acontecer? E eu não tenha condições de dar aula, eu vou lá no grupo do WhatsApp, pessoal, ó, já são 5h30 e, infelizmente, hoje eu não estou bem aqui, não estou legal, não vou ter condições de dar aula, vou repor a aula para vocês depois. Mas já aviso lá no grupo, já todo mundo está sabendo. Que senão eu vou mandar uma mensagem lá no Classroom, ninguém vai ver, vai vir todo mundo para a aula, aí você vai ficar aqui, igual um bobo aqui, me esperando aqui, sem notícia minha. Então, o WhatsApp, e tem dias, como eu falei, eu não costumo faltar, mas, de repente, algum dia ou outro, eu atraso um pouquinho, às vezes é normal, eu saio para um compromisso à tarde, estou voltando para casa, pego um engarrafamento tremendo, né, todo mundo passa por isso. Então, tem dia que eu estou chegando em casa que está o maior engarrafamento, aí eu já vejo que eu vou ter que me atrasar uns 15 minutinhos, eu vou lá no grupo, pessoal, estou chegando em casa, mas eu estou um pouco atrasado, estou preso no trânsito, mas 15 minutos, vou me atrasar uns 15 minutos, 15 para 7 vou estar começando a aula. Então, você também já está sabendo que eu vou me atrasar um pouquinho, tudo bem. Então, o WhatsApp, ele é muito bom, e eu prometo para vocês que não vai ter aquelas discussões paralelas falando sobre outras coisas, tá? Mandei o livro lá. Como eu falei, eu vou dar um pequeno intervalinho só para me abastecer água, 5 minutos, mas eu queria ver se tem alguém que ainda queria fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte aí que eu falei, sobre a matéria, sobre prova, alguma coisa que eu deixei de falar que você queria perguntar? Não, falei que aqui está tranquilo. Ah, tá. Fernanda, quer falar? Então, eu quero, professor. Desculpa, eu tive que sair, que estava chegando do trabalho. Eu não peguei a parte da prova, ok, mas eu tenho uma dúvida. Tem APS? Tem. Tem APS. Eu mandei para vocês um plano de ensino. Deixa eu ver se ele está aqui. Sei que eu mandei muita coisa para vocês, não foi? Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o plano de ensino meu aqui. Lá, naquele material que eu mandei hoje para vocês, eu mandei esse material que eu usei agora para fazer essa apresentação. Eu mandei a unidade 1, que eu vou começar depois do intervalo. Eu vou dar um início nela hoje, né? Vou pegar aqui, até lá no meio dela, não, é um início, porque ela é muito extensa e muito importante. Então, eu preciso dar uma adiantada nela para a gente poder ver as coisas importantes dela com calma, aí, sem precisar ficar correndo afobado. Estou abrindo aqui, peraí que meu computador está demorando um pouco para abrir o Word. E aí eu mandei um plano de ensino. Quer ver aqui, ó? Ela abriu aqui, deixa eu compartilhar minha tela novamente aqui com você. Ó. Peraí um pouquinho. Estão vendo aqui meu Word aqui, ó, o plano de ensino na tela, está na tela de vocês? Ó, quer ver? Nesse plano de ensino que eu mandei, vocês estão vendo aí o meu Word, então, ó.
Está escrito aí, ó, metodologia de ensino. Tá vendo, Joyce? Quem que foi a pessoa que tinha Sim, perguntado? professor. Tá. Tô vendo sim. Então, olha aqui, ó. Quer ver, ó? Atividade supervisionada, ó. Depois, se você quiser saber melhor, porque daqui uns dias eu vou pegar, eu vou parar, eu vou mandar a atividade para vocês, eu vou explicar isso aqui, tudo que está escrito aqui, ó. Mas se você quiser se antecipar para saber como é que é, eu não vou hoje aqui parar para explicar a atividade, não, porque eu vou ter uma aula que eu vou parar para explicar, tá? Mas eu preciso começar a matéria para eu poder explicar a atividade. Entendeu? Senão, como eu explicar hoje aqui, você não está entendendo nada ainda, eu nem comecei. Então, aqui está explicando, ó. Eu vou definir ainda exatamente quantos participantes serão no grupo, porque eu preciso ficar esperando a turma se formar toda, para eu ver quantos alunos tem, para a gente poder fazer uma divisão, para a gente falar, ó, eu vou aceitar grupos de até tantos alunos. Mas, normalmente, eu não sei o tamanho dessa turma ainda, normalmente são grupos de 6, 7 alunos, aí, mas no dia que eu for explicar a atividade, aí eu defino isso com vocês exatamente, tá? Aí, aqui, ó, eu tinha me programado aqui, deixa eu ver, tem mais ou menos um cronograma, ó. Na semana 3, ó, estamos na primeira semana. Então, hoje eu já vou iniciar a unidade 1. Semana que vem, eu dou uma avançada na unidade 1, né? Estou ainda na unidade 1. Aí, na terceira semana, eu já chego aqui, eu vou parar um pouco antes a aula para explicar todos os detalhes de como será feita a atividade supervisionada. Essa primeira agora é sobre a unidade 1, avaliação de desempenho. Tá? É uma das unidades mais importantes do curso. Tá? A gente se estende um pouquinho nessa unidade 1, depois umas 2 aulinhas lá para falar sobre a unidade 2. Essa unidade 1 ela é mais demoradinha. Então, a primeira atividade vai ser sobre avaliação de desempenho. Na semana 3, dia 24/3, eu vou explicar, eu vou ler isso aqui tudo para vocês, eu vou explicar tudo para vocês. Tá? E aí depois, ó, tem a atividade supervisionada 2, que é lá na frente, mas aí também não vou ficar agora perdendo tempo aqui falando sobre a atividade supervisionada 2, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a 1. E nesse plano de ensino ainda tem o cronograma das aulas, ó, que gracinha. Aula, semana 1, 10/3. Qual que é o assunto? Apresentação do professor, apresentação da disciplina, apresentação do plano de ensino, bibliografia, tal, papapá. E vou iniciar, né? Dar um início na unidade 1. Aí depois, semana 2, dia 17/3, ó. Vamos estar falando de avaliação de desempenho. Então, tem cada dia aqui como é que vai correr as nossas aulas. Tá? Mas aí eu vou deixar para entrar em detalhes de como será a atividade supervisionada na semana 3. Só peço um pouquinho só de paciência. Vocês vão ter muito tempo aí para fazer atividade, pode ficar tranquilo. Para entregar só lá no dia da prova. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Antes que eu dê meu intervalinho? Eu posso dar um intervalinho, então? Professor, vai lá. Então tá. É 5 minutinhos, tá? Não é intervalo extenso, não. 5 minutinhos, vou só abastecer minha água ali. Você também, quiser ir no banheiro, quiser beber uma água, 5 minutinhos, eu estou voltando. E não deixe de participar, que eu vou iniciar a unidade 1 hoje com vocês. Beleza? Pessoal, já eu estou de volta aí. Pessoal, então vamos dar sequência. Vamos continuar então, né? Como eu tinha falado, pessoal, hoje eu vou iniciar a unidade 1, tá? Porque essa unidade 1 ela é muito importante e é muita coisa. É uma das unidades mais importantes do curso. E uma das maiores, talvez seja a maior unidade do curso. Ela tem um assunto muito grande, muita coisa para falar. Então, eu não posso ficar aqui
esperando semana que vem para começar, não. Eu preciso dar uma adiantada hoje, para na semana que vem a gente embalar aí para poder ver tudo que tem que ver sem precisar ficar correndo com a disciplina lá no final dela, né? No final da unidade lá. Então, pessoal, olha só, vamos começar a nossa unidade 1 aqui, bonita. Deixa eu ver aqui direitinho aqui para você, compartilhar minha tela. Vamos lá, vou compartilhar a tela toda. Então, ó, só vão me confirmar aí se está na tela de vocês a unidade 1, avaliação de desempenho, e se está no modo de apresentação aí para vocês. Gente, olha só, eu gosto, quem já estudou comigo sabe que eu gosto muito de pegar esses slides aqui, não é ficar lendo slide para aluno, eu pego o texto, que é uns textos muito bacanas, né? Tirado, a maior parte disso aqui foi tirado do livro do Chiavenato, e aí a gente faz uma análise, eu tenho muitos exemplos para dar, e o legal, pessoal, para quem nunca estudou comigo, né, a primeira vez, ó, no rodapé do slide, eu coloco aqui, ó, a página, o livro e a página de onde eu tirei isso que está aqui. Então, isso facilita bastante para o aluno, né? A aula nossa, ela é gravada, eu estou gravando a aula, eu esqueci de falar, depois eu tenho um canal lá no YouTube, depois eu vou mostrar para vocês. Toda a aula, no final da aula, eu edito a aula, eu faço os cortezinhos, boto num aplicativozinho lá, faço uma pequena edição, posto o vídeo lá no meu canal no YouTube, e amanhã estou mandando para vocês a aula de hoje. Toda semana é assim. Na sexta-feira, estou mandando a aula de quinta para vocês. A aula fica lá no YouTube, lá, você pode ver depois. Véspera da prova, né? Quiser rever alguma aula para tirar dúvida, eu crio lá uma playlist com todas as aulas dessa turma aqui para facilitar para você. E aí, se você depois for estudar, de repente perdeu alguma aula, vai estudar e não está entendendo direito, quer saber, né? De onde está essa matéria aqui? De onde eu tirei isso aqui? Então, olha lá, está lá no livro do Chiavenato, na página 210. Porque aí fica fácil para você. Porque o livro, ele é muito mais completo do que o meu material, é claro, né? Aqui no material, o que eu faço? Eu faço um resumo do livro. Eu pego lá o que está no livro lá, dou uma sintetizada no negócio, faço um resumo aqui. Então, aqui a gente dá uma lida, é um trecho do livro mesmo resumido, a gente faz uma reflexão, eu tento dar exemplos quando tenho exemplos para dar. E depois, é muito bom e aconselhável, né, que o aluno também leia o livro lá, porque o livro tem mais exemplos, o livro tem casos, o livro tem estudos de casos, ele tem exercícios para o aluno fazer, né? Então, aí o aluno completa o ensino dele. Então, pessoal, vamos começar um pouquinho a falar de avaliação de desempenho, que eu tenho muita coisa para falar. Tem hora que eu começo a ler esses textos aqui, e eu começo a falar, eu começo a viajar e até esqueço da vida. Então, olha só, é um tema importante que eu gosto demais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O que o Chiavenato está falando aqui para a gente? Ó, avaliação de desempenho é um tema constante e corriqueiro na vida particular das pessoas. Nós somos avaliados o tempo todo na nossa vida. E nas organizações não é diferente, acontece também nas organizações. Todas as empresas decentes, elas fazem avaliação de desempenho constantemente com seus funcionários. Eu conheço empresas, muitas empresas por aí, menores, mais jovens, que é uma empresa que tem um dono, né, um único dono, é comum a gente ver por aí empresas pequenas que tem um dono lá, que às vezes ele não tem tanto conhecimento administrativo, ele tem mais o conhecimento prático de administração, né, mas não estudou administração de empresa. Eu vejo muita empresa por aí assim. Então, eu dou consultoria também em empresas, né? Já trabalhei em empresas pequenas e tal, já vi muita empresa por aí que não tem nenhum tipo de avaliação de desempenho lá dentro. Então, a gente vai ver os problemas, né, que essas empresas enfrentam quando não fazem as avaliações de desempenho. Por que deveria estar fazendo? Ou, sabe o que é comum a gente ver? Empresas que nunca fizeram avaliação de desempenho e uma hora resolvem fazer, porque ouviu falar, né?
Nesses exemplos aí que eu dei, o dono da empresa, a empresa, eu conheço muita empresa boa por aí até, empresas que já têm um certo tempo de mercado, que ainda não tem RH. É comum. Empresas grandes, normalmente, você não vai ver facilmente uma empresa grande aí que não tenha um RH, um departamento de RH. Mas empresas pequenas, empresas menores, empresas jovens, às vezes é comum a empresa não ter um departamento de RH. Tem o DP, né? Tem um cara lá do DP. O DP, ele é bem diferente do RH. Muito diferente. O DP, qual a diferença do DP com o RH? O DP, ele é para cuidar mais da parte burocrática. Como assim burocrática? A contratação, a documentação da pessoa para ser contratada, né? Isso aí tudo lá com o DP. Né? O DP que vai olhar a documentação da pessoa, fazer o registro da pessoa no livro de registro funcionário, nos órgãos competentes, cuidar lá da escala de revezamento daquela pessoa, da folha de ponto. Então, é o DP que vai analisar se a pessoa está batendo ponto na hora correta, se está chegando atrasado, se está chegando de sair mais cedo, certinho, se não está. No final do mês, confeccionar a folha de pagamento daquela pessoa, preparar o contra-cheque, verificar se teve alguma falta para ser descontado, algum atraso para ser descontado, se tem algum bônus qualquer para pagar alguma coisa, alguma hora extra que ele fez, confeccionar a folha, providenciar o pagamento do salário daquela pessoa. Isso aí é o DP, parte mais burocrática. E o RH vai cuidar da parte mais humana. E uma delas é a avaliação de desempenho. É o treinamento e desenvolvimento, que nós vamos ver na unidade 2, né? Então, olha lá. As organizações sempre se defrontam com a necessidade de avaliar os mais diferentes desempenhos. E hoje em dia, as empresas modernas, elas avaliam todos os setores, todo mundo está sendo avaliado, todos os setores estão sendo avaliados e individualmente as pessoas estão sendo avaliadas, né? Tem gente, eu já vi, que às vezes tem uma mentalidade um pouquinho mais atrasada, não estudou, não está fazendo uma faculdade, nada. Eu já vi gente reclamar, né? Ai, você viu? Agora a empresa vai fazer avaliação de desempenho com a gente. Eu achei foi bom, né? Eu falei, daí, ótimo, tô achando bom. Ah, não gostei disso não, mas por quê? Ah, esse negócio da empresa ficar avaliando a gente, sei lá, depois vai acabar me demitindo. Então, de repente, uma pessoa que tem uma mentalidade um pouco mais atrasada, que não está fazendo faculdade, não viu isso aqui ainda, mas a avaliação de desempenho ela é fundamental, e a gente vai ver o porquê, já já. A gente vai ver por que a empresa deve avaliar, o que a empresa avalia, o que ela tem que avaliar, quem que deve avaliar, como que deve avaliar. A gente vai ver que existem métodos de avaliação de desempenho, mas então, ó, o que a Venato está lhe falando, ele avalia parte financeira da empresa, parte humana, operacional, técnico, vendas, marketing, todos os setores. Tem que ver o desempenho da empresa no marketing, como é que está o desempenho da empresa na área de recursos humanos, como é que está o desempenho da empresa na área financeira. E a gente vai estudando esse assunto, gente, por isso que essa unidade é extensa. Por isso que eu gosto de começar com ela como uma unidade 1, porque ela é bem extensa, mas ela é muito bacana. A gente vai ver que hoje existem umas metodologias modernas que as empresas que foram sendo criadas para avaliar o desempenho, que analisa através de indicadores. A gente vai ver OKR, o conceito de OKR lá no final. A gente vai ver Balanced Scorecard, o BSC, uma metodologia bacana. Então, o uso de indicadores para avaliar desempenho. Então, é muito legal, muito bacana mesmo, né? Mas para que avaliar? Olha lá, o que a Venata está falando? Como está a qualidade dos produtos, a produtividade da empresa, o atendimento ao cliente. A gente vai ver que existem indicadores, e nós vamos ver esses indicadores de desempenho em todas as áreas, até para você avaliar o nível de satisfação do cliente com a empresa, o nível do atendimento dos seus funcionários com relação aos seus clientes. Nós vamos ver indicadores de satisfação dos funcionários dentro da empresa. Tem empresas por aí, gente, eu já cansei de ver
sabe? Que, igual eu falei, são empresas menores e tal, que não tem departamentos de RH montado e tal, o dono da empresa não sabe, não tem tanto conhecimento nessas áreas, então não tem nada disso. Então, funcionário está lá trabalhando insatisfeito e o patrão não está nem sabendo, não está nem percebendo. Gente, por que tem que avaliar desempenho? Porque os funcionários felizes trabalhando, gente, talvez seja, talvez não, a grande maioria dos especialistas da área é que falam que é o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter. Olha, pensa bem nessa frase, hein? Tem um autor que ele fala, o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter são pessoas felizes trabalhando. Por que isso, pessoas felizes? Pessoas felizes e motivadas, que ele fala. O maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter são pessoas felizes e motivadas trabalhando. Porque, gente, eu acho impressionante como que muita empresa por aí afora, muitas, quando eu falo, eu não estou querendo generalizar e falar que todo o mercado está fazendo a coisa errada. Não é assim. Tem muita empresa bonita por aí fazendo a coisa muito bem feita. Mas a gente vê muita empresa do outro lado aí que o patrão não está nem aí para a satisfação do funcionário, que o patrão não está nem um pouco preocupado com a qualidade de vida do funcionário, que o patrão não está nem um pouco preocupado se o funcionário está feliz ou não com o trabalho dele, com o clima do trabalho dele, com a cultura da empresa dele. E aí, sabe o que acontece? Qual que é o problema disso? Que é comum a gente ver, que eu gosto muito de falar isso para vocês, até que serve para a vida pessoal de vocês, para vocês não deixarem isso acontecer com vocês. Já cansei de ver por aí pessoas que têm a síndrome do fantástico. Quem já estudou comigo aí já deve ter ouvido, que eu falo isso em todas as turmas minhas. Tem que falar. Mas o que é síndrome do fantástico, professor? Gente, é aquela pessoa que quando no domingo à noite ela ouve aquela musiquinha do Fantástico, já dá uma depressão na pessoa. A pessoa tem que tomar 3 Rivotril para dormir, já só de pensar que amanhã cedo ela vai voltar para o inferno que ela vive a semana inteira de novo. Gente, não estou brincando, não. Eu já vi pessoas nesse estado. O cara, domingo à noite, tem gente que eu já vi que nem espera a música do Fantástico para começar a depressão dele, não. A hora que acabou o jogo ali de tarde ali, o cara já começou o Luciano Huck, que já começa a dar depressão no cara, de pensar assim, nossa senhora, amanhã lá vai eu de novo para o martírio. Mas sabe o que acontece? Essa pessoa, no outro dia, cedo, o celular dela toca, na segunda-feira de manhã, o camarada tem vontade de pegar o celular, jogar na parede. Não faz porque o celular custa caro. Mas dá vontade de jogar na parede e quebrar em 1000 pedaços. E já levanta, já em depressão. E já sai de casa se arrastando em depressão e pensando, meu Deus, lá vai eu de novo para o martírio, lá vai eu de novo para essa vida. Chega lá no emprego, sabe o que o cara faz? Ele fica o dia inteiro olhando o relógio, praguejando, falando que as horas não passam. Você já deve ter visto alguém assim, eu já vi. Um colega meu de trabalho lá, eu observava, o cara, ele começava o trabalho às 9 horas, 9h30, ele já olhava o relógio, meu Deus, agora que é 9h30, nossa senhora, a hora não passa. Daqui a pouquinho ele olhava, nossa, agora que é 10 horas, meu Deus do céu, as horas não passam. Daqui a pouco ele olhava, nossa, gente, agora que é 10h30, as horas não passam. Sabe, aquilo parece que fica até passando um troço ruim para a gente. O cara ficava lá o tempo todo agoniado, não via a hora de dar meio-dia, a hora do almoço, para ele sair daquele inferno dele lá. Sabe o que aconteceu? Dava meio-dia? Meio-dia, o camarada saía para almoçar, parecia que ele estava saindo de uma cela, que ele ficou preso 20 anos na cadeia. Abriu a cadeia, o cara saiu. Que é a felicidade. Foi lá para o restaurante almoçar e tal. Aí dá 5:45 que ele tem que voltar para pegar no trabalho de novo, já entra em depressão de novo, já começa a reclamar. Chega lá, ele começa tudo de novo. Olha no relógio, ai meu Deus, agora que é 1h30, as horas não passam. Daqui a pouco ele olha, nossa, agora que é 2 horas. E fica o dia inteiro, sabe, até acabar o dia. Então, gente, infelizmente, isso é mais comum
do que a gente imagina, é mais comum do que deveria ser. Não deveria ser assim. Né? Mas o que eu peço para vocês? Eu tenho aluno que às vezes fala, professor, eu estou numa situação parecida com essa aí. Não estou nem um pouco satisfeito com o meu trabalho. Você acha que eu devo pedir demissão? Não, 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 pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não incentivo nunca, jamais ninguém a sair pedindo demissão sem ter uma outra coisa em vista já certa já. Nós hoje estamos vivendo num mundo que nós não podemos nos dar o luxo de sair pedindo demissão de empresa sem ter outra coisa em vista. Agora, também você não pode também ficar o resto da sua vida, se você está nesse estado, se você passa por uma situação parecida de estar trabalhando numa empresa que você não tem, sai de casa cedo, revoltado de ter que voltar para aquele inferno de novo, aí você precisa repensar a sua vida. Você é o principal responsável pela sua felicidade. Então, não aconselho você a pedir demissão imediatamente, mas você tem que começar a reprogramar a sua vida. Aí cabe a você atualizar seu currículo, continuar estudando, fazer novos cursos, aprimorar seus conhecimentos, mandar currículo para outras pessoas, tentar novas oportunidades na vida, para você tentar mudar esse quadro, para você, uma hora, entrar numa empresa que realmente ela trate você como um ser humano e você se sinta feliz lá dentro, para você render. Você não pode, né? Como eu falei, não tem que sair pedindo demissão e ficar sem emprego, mas você também não pode correr o risco de trabalhar a vida inteira. Aí lá na frente, né, você inteirar 65 anos, se aposentar e olhar para trás e falar assim, meu Deus, eu passei 35 anos da minha vida trabalhando num lugar que eu era infeliz. Gente, infelizmente isso não pode acontecer, porque aí o tempo já passou, acabou, o tempo não volta atrás. Não imagina você passar a sua vida inteira trabalhando num local, numa empresa, que você não era feliz ali. Então, gente, tem empresas hoje que elas se preocupam muito com isso. Então, elas medem, elas têm indicadores para medir a satisfação do funcionário na empresa, elas medem o clima organizacional, o que você está achando do clima, a cultura da empresa, se você está adaptado à cultura da empresa. A gente vai ver alguns desses indicadores, tá? Que as empresas têm que medir a produtividade. Como é que um funcionário desse, que está com essa síndrome do fantástico, o cara vai se arrastando para o trabalho, como é que um camarada desse vai produzir? Como é que um camarada desse vai atender bem o cliente? Gente, eu conheço empresas por aí afora, né? Que os funcionários todos estão num estágio desse, de trabalhar sob pressão, aquele clima de cobrança, um ambiente péssimo. Você chega na empresa assim, parece que está acontecendo um velório ali dentro, todo mundo quer cara de velório. Então, uma empresa dessa, não adianta o patrão virar e mandar o funcionário atender bem o cliente, não. Ele não vai atender, ele pode atender ali num primeiro momento, sob pressão, vai atender bem ali, mas daqui a pouco ele não vai atender bem o cliente, não. Gente, e o cliente mal atendido, ele não volta. Por isso que você tem que ir lá, tem indicadores para medir também o atendimento do cliente, a satisfação do cliente. Né? Porque o cliente insatisfeito, ele não volta mais e fala para outros 20 clientes por aí afora, não vai naquela empresa lá não, porque foi a pior experiência que eu tive. Fui maltratado lá, a pessoa não me deu atenção. Eu, por exemplo, não, se você fala isso comigo, eu não vou naquela empresa. Deus me livre, eu odeio ser mal atendido. Né? E se eu for numa empresa e for mal atendido uma vez, eu não volto naquela empresa mais, a não ser que ela seja a única opção que eu tenha na vida. Não tem como, eu tenho que ir lá, aí não tem jeito. Mas se eu tiver uma outra opção, eu vou olhar outra opção. Porque aquela pessoa que está nesse estágio de insatisfação, ela não atende bem o cliente. E aí vai virando um ciclo, né? O funcionário não está feliz, então ele não atende bem o cliente, aí o cliente também não fica feliz, aí o cliente vai comprar na outra empresa, aí a empresa também começa a reduzir a receita dela, começa a ter problema, vai só piorando a coisa. E o empresário não percebe que, às vezes, o maior problema da empresa
Não é a crise econômica, não é, não, o problema é interno ali da empresa dele. Ele que não está sabendo trabalhar o clima da empresa dele. Não é? Então, olha lá, porque são as pessoas, olha que texto bacana, as pessoas é que dão vida à organização. As empresas, pessoal, elas são feitas de pessoas. Toda empresa ela é feita de pessoas. Então, não é? As máquinas, beleza, tem maquinário que fabrica, que produz, mas... Nada de dormir, quatro deles sem um. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Deve ter sido por engano, né? As máquinas fabricam, produzem. Hoje nós temos tecnologias aí e tal, né? Porque muita gente pensa assim, professor, mas as empresas de hoje é tudo tecnologia. Tá, mas quem que traz a inovação para a empresa? São as pessoas. Quem que criam as máquinas? São as pessoas. Quem que toca a máquina? Quem que manuseia a máquina? Quem que atende cliente? A máquina, ela produz, mas quem que cria produtos novos? Quem que pensa em diferenciais para um produto, para o serviço? Quem que encanta o cliente? São as pessoas da empresa. Então, as empresas precisavam ter uma atenção maior, né? E avaliar seus funcionários, entender aonde que estão aí os gaps. O que são os gaps, né? As lacunas aí que existem. Você tinha que ter um desempenho tal e você está tendo um desempenho um pouco abaixo. Você precisa se ajustar ali com a avaliação de desempenho e você consegue entender aonde estão os gaps da empresa. Então, o desempenho humano precisa ser excelente em todos os momentos para que a organização tenha competitividade para atuar e se sair bem no mundo globalizado de hoje. Sabe qual que é o maior problema, pessoal? O texto que a Venato fala aqui, ó, nós vivemos num mundo globalizado. O que isso tem a ver? Gente, o que vem a ser essa globalização tão falada? Né? Qual a importância disso para a gente? Gente, a partir do momento em que houve a globalização, o que aconteceu? Por que houve a globalização? Com a chegada na nossa vida dos computadores, da internet, essa rede mundial de computadores que virou a partir dos anos 1990, né? 1990 foi um marco, marcou uma era, uma mudança de era aí. E nós entramos na era da informação. Porque antes disso, não existia internet, não existia os computadores, então você tinha sua empresa aqui no Rio de Janeiro, você fazia negócio com pessoas aqui no Rio de Janeiro. Você concorria com empresas aqui no Rio de Janeiro, localmente. Com a chegada da internet, computadores com internet, sites, essas coisas, as empresas começaram a fazer negócio com o planeta todo em questão de segundos. E a gente começou a ter concorrência de empresas de outros países. Virou essa globalização hoje. E os hábitos de consumo das pessoas começaram a mudar. Foi uma verdadeira revolução na nossa vida. Ao ponto que nós chegamos hoje, gente, né, 2022 que nós estamos, eu fico vendo hoje o comportamento das pessoas mais jovens aí, como é que são, é uma coisa impressionante. Meus filhos, por exemplo, eles não compram mais nada em loja, tudo pela internet. Uma população mais jovem, de um modo geral, compra quase que tudo, é tudo aplicativo para pedir isso, para pedir aquilo e comprar produtos. Às vezes voltando para casa, passa na frente da loja de calçados ali, não compra na loja, chega em casa, pede um calçado de um site lá da China, lá do Canadá, lá do outro lado do planeta. Eu tenho o meu filho, ele não compra nada mais em loja física, ele parece que tem prazer em comprar pela internet. É mais barato e parece que para ele é mais prazeroso comprar pela internet. E assim lá vai mudando o mundo. Então, hoje, como é que tá? Você abre uma loja de calçados hoje aqui no Rio de Janeiro, aí você está perdendo clientes para um site chinês. Então, olha para ver o que virou o mundo. E aí, quando um cliente aparece para comprar de você, o seu funcionário atende mal o cliente. Aí, o que o cliente vai fazer? Gente, quer saber de uma coisa? Para ser mal atendido lá, vou comprar do site aqui, pelo menos, né? Não vou ser mal atendido lá na empresa. Então, gente, as empresas de hoje precisavam de
prestar mais atenção nisso, pensar mais nisso. Estão mudando aí, né, conceitos aí de avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, então, vamos tentar entender o que é isso, né? É uma apreciação sistemática de desempenho de cada pessoa ou de uma equipe. As empresas avaliam as pessoas individualmente, as equipes, o setor e a empresa como um todo. E em várias funções das atividades que desenvolve, das metas, dos resultados a serem alcançados, das competências que oferece e do potencial de desenvolvimento. Então, olha que importante, abrir um parêntese aqui, ó. Quando uma empresa está avaliando o funcionário, né, as empresas modernas, bacanas, que fazem avaliação de desempenho bem feita, elas não fazem avaliação, gente, não é para avaliar o funcionário que está fazendo coisa errada e chamar atenção e punir o funcionário. Não é isso, não. Avaliação de desempenho, gente, ela não serve, não é para isso. Não é para punir quem está fazendo coisa errada, não é para descontar valor de quem está errando, não é para chamar atenção, não é para mandar embora. Pode ser até usado para você desligar determinado funcionário, mas as empresas querem avaliar o funcionário para testar as competências que ele tem, para avaliar se ele, de repente, pode ser melhor aproveitado numa outra área da organização, qual que é o potencial de crescimento daquela pessoa dentro da organização, para avaliar, de repente, está avaliando vocês ali, o funcionário, ele percebe, peraí, esse funcionário aqui é um cara que tem qualificações diferenciadas. Nós precisamos montar um plano de desenvolvimento para ele crescer dentro da empresa. Então, quando a empresa está te avaliando, na verdade, você está tendo uma oportunidade de mostrar o seu valor para a empresa, para você crescer dentro da empresa. Nós vamos ver exatamente para que é usado as avaliações de desempenho. Tá? Mas, desde já, ela não é para avaliar, para punir. Não é isso o intuito. É o contrário. Para avaliar, para aprimorar as competências das pessoas e dar oportunidade das pessoas crescerem na vida. Então, olha lá, avaliação de desempenho é um processo dinâmico que envolve o avaliado, seu gerente, seus relacionamentos, e representa uma técnica de direção imprescindível para dar uma direção para o funcionário. Não é? Ninguém está querendo aqui punir, ninguém nada, é para dar uma direção, dar um rumo para todo mundo. É um excelente meio pelo qual se localiza problemas de supervisão e gestão. Pode detectar também, de repente, tem um determinado setor que não está produzindo como deveria, de repente o problema não é das pessoas, e sim da liderança. Acontece. A liderança não está sendo bem exercida ali naquele grupo. Agora, se você não faz uma avaliação de desempenho, como é que você vai descobrir aonde está o problema? Não é aonde que está o problema. Às vezes o problema está mais em cima. Para você integrar as pessoas, né? Problemas de supervisão, de integração de pessoas à organização, localização de possíveis dissonâncias, eu falei gaps aqui, né? Ou dissonâncias, né? Ou carência de treinamento. Então, uma coisa importante, nós vamos no item 2, na unidade 2, falar sobre treinamento e desenvolvimento, porque eles funcionam em conjunto. Então, quando você está avaliando o desempenho, né, você também está entendendo que tipo de treinamento você precisa preparar para aquelas pessoas daquele setor. Então, você avalia as competências daquela pessoa naquela área dela lá, que tipo de competência que ela precisa ter, como é que ela está em cada uma daquelas competências que ela precisa ter. Por exemplo, né? Por exemplo, estou avaliando lá o setor financeiro da minha empresa. Então, se eu estou avaliando o setor financeiro, o que aquelas pessoas precisam em termos de competências para trabalhar na área financeira? Então, depende de empresa para empresa, mas, de um modo geral, a pessoa precisa ter conhecimento de finanças, matemática financeira, análise de investimento, conhecimento de Excel, porque a área financeira, normalmente a pessoa vai usar bastante Excel. Precisa de ter conhecimento no sistema de gestão financeiro da empresa. Então, eu vou avaliar aquilo tudo lá, além de comportamentos
mais humanos, né? Comportamentos que nós vamos ver, as soft skills. A gente vai ver na próxima aula, que é os comportamentos, os aspectos comportamentais, né? Que é capacidade de liderança, o trabalho em equipe, né? Dentre outros aí, mas eu avalio também esses aspectos técnicos. Então, se o cara precisa usar o Excel, como é que ele está em Excel hoje? Então, diante do resultado da avaliação, eu vou poder, junto com o RH, falar, RH, olha só, para esse meu setor aqui, a gente está precisando de um treinamento em Excel, nós precisamos de um treinamento em matemática financeira, o pessoal está muito ruim, precisa, estão errando aí coisas aí de juros aí que não podia estar errando e tal, um treinamento em juros compostos para a turma, um treinamento disso dentro das aptidões técnicas que eles precisam desenvolver. No setor de marketing, além da parte comportamental, como eu falei, liderança, trabalho em equipe, essas coisas e tal, eu, no departamento de marketing, eu vou avaliar quais as competências o cara precisa ter para trabalhar no meu departamento de marketing. Também varia de empresa para empresa, mas vamos dar um exemplo mais genérico. O cara precisa ter conhecimento de pesquisa de mercado, de comportamento do consumidor, tem que ter conhecimento sobre marca. Então, como é que está o conhecimento do meu funcionário? Com base na avaliação de desempenho, eu vou poder virar para o RH, encomendar ao RH lá um treinamento específico para aquela área. Agora, se eu não avalio o desempenho, se eu não faço nada, eu nem condições de preparar treinamento para minha turma, eu não tenho. E aí, sabe qual que é o maior erro que eu já vi nas empresas por aí afora? Tem vários erros que nós vamos falar no nosso curso aqui. Mas algumas coisas mais genéricas comuns. Eu que mexo muito com consultoria, já fiz consultorias em várias empresas, né? Por exemplo, falando de treinamento, né? Cheguei numa empresa uma vez, conversando lá com o diretor, tá bom, você faz treinamento com o seu pessoal? Faço. Ah, não, aqui a gente sempre faz treinamento com o nosso pessoal. Ah, falei, beleza, né? Mas como é que são esses treinamentos? Que tipo de treinamento o senhor dá hoje para a sua equipe? Aí o cara fala, não, treinamento aqui de vez em quando. Olha, para você ver, de vez em quando, né? Quando lembra. De vez em quando, eu pego um tema bacana aí relacionado ao assunto que a gente trata na nossa empresa, aí eu mesmo preparo um treinamento, aí eu reúno todo mundo no auditório lá, faço um treinamento sobre aquele assunto lá. De vez em quando eu vejo, o pessoal está precisando aí de curso de português, aí contrato curso de português. Então, aí eu falo, gente do céu, né? Nossa Senhora, tudo bem. Menos mal que, pelo menos, ele está fazendo algum tipo de treinamento. Mas só que está fazendo a coisa errada. Em primeiro lugar, o cara que está fazendo esse tipo de coisa, que eu vou falar isso muito com vocês lá na unidade 2, mas só para você entender o espírito da coisa, o cara que está fazendo esse tipo de coisa, sabe o que ele está fazendo? Ele tá correndo o risco de dar remédio para quem não está doente. O que é isso, professor? Está dando remédio porque... igual o cara falou, isso é verdade. O cara falou para mim, recentemente eu vi que o meu pessoal estava errando muito no português. Então, eu peguei alguns e-mails aí com erro de português. O que eu fiz? Contratei uma consultoria especializada em redação comercial e foi um mês de treinamento aqui para o meu pessoal. Toda sexta-feira, ficava aqui o dia todo, separei tudo, toda sexta-feira tinha treinamento em redação comercial para todos os funcionários. Então, esse cara deu remédio para quem não está doente. Como assim, professor? Eu depois fui analisar, dentro daqueles funcionários lá daquela empresa, tinha um lá que ele já tinha sido professor de português. O cara que já foi professor de português, ele precisa de treinamento em português? Não. Tinha gente que era específico da área financeira, ficava lá o dia inteiro bitolado com Excel, com planilhas eletrônicas, com o sistema financeiro da empresa, nem mexia direito com o português, não se comunicava com o cliente. Esse cara precisa de treinamento em português? Nem sempre.
No princípio. Ô, professor, Oi? então, no caso, você está dando a entender que esse tipo de treinamento as empresas deveriam pessoas que estão com dificuldade em uma coisa específica, não a equipe em geral, né? Sim. Exatamente isso que eu estou querendo. A empresa ela tem determinados treinamentos que ela pode fazer. Por exemplo, a empresa pode, algum dia, querer fazer um treinamento motivacional com todo mundo, aí tudo bem. Treinamento, por exemplo, de liderança, é bom que todos participem e tal, mas o que não pode é a empresa só dar treinamentos dessa forma, genericamente. Então, eu já vou atender a Renata aí, viu, Renata? Você precisa entender quais são as necessidades dos seus funcionários individualizado. Então, isso você detecta fazendo uma avaliação de desempenho, como eu estou falando aqui, os exemplos que eu dei. Eu vou pegar o meu setor financeiro, eu vou avaliar quais são as carências que ele tem. Tem carência de Excel, tem carência em matemática financeira, em gestão financeira, é carência no próprio sistema financeiro da empresa. Então, eu vou detectar aquelas carências, já vou atender a Renata, e vou preparar um treinamento específico para aquele pessoal. Pessoal de marketing, quais são as carências? É em pesquisa de mercado? É comportamento do consumidor? Vou preparar treinamento para eles naquela área. E é lógico, de vez em quando, eu posso fazer um treinamento motivacional para todos? Pode. Mas agora, eu já vi muito por aí afora empresas fazendo isso. Esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo real. E aí, o que é o problema disso, né? O cara contratou uma consultoria, é caríssimo, gente, um curso de uma consultoria especializada em redação comercial. E sabe como é que é o preço? Como é que a empresa dá o preço para a consultoria? É por pessoa. O cara vai falar assim, quantos funcionários vão participar do treinamento? Cara, 60. O cara vai falar, vai fazer uma conta lá, 60 vezes alguma coisa? Então tá, esse treinamento vai custar 13.500, um exemplo, né? 13.500, ou seja, ele calcula por pessoa. Então, e o cara está pagando treinamento de português para a equipe toda, sendo que tinha um funcionário que era professor de português, tinha um funcionário que tinha um português, um nível de português altíssimo, e tinha funcionário que nem usava muito português, ficava lá mexendo com planilha de Excel. Você está entendendo? Então, quando você faz uma avaliação de desempenho dentro das metodologias que nós vamos ver no nosso curso aqui, você consegue identificar as carências de competência das pessoas e consegue ser mais eficiente na preparação do treinamento. Isso que eu quis dizer. Renata, minha querida, o que você quer dizer? Eu ia só perguntar se, por exemplo, você aí no caso disse que o empresário estava gastando dinheiro para dar aula a certos funcionários que tinham conhecimento já sobre aquele determinado assunto, ou então que não precisavam daquele conhecimento. Mas aí eu me pergunto, aquela parcela que realmente teve que ir, eu tenho que ir para a aula de redação comercial, você não acha que é necessário realmente aplicar a aula e tudo mais? Um e-mail errado é péssimo, atrapalha a comunicação, mas você não acha que causa um sentimento na equipe de, assim, vamos pegar essa galerinha aqui que não está indo bem, vamos colocar na salinha para aprender, dá um sentimento meio infantil, sabe? Meio, olha, você não está sendo muito bom, vou te colocar aqui para ver se você melhora. Não, porque a empresa ela tem que ter uma comunicação eficiente com o seu funcionário também. Não. A não ser que a empresa faça isso de uma forma realmente muito amadora para dar esse tipo de sensação. É porque a empresa tem que me comunicar, me chamar e falar, olha só, eu, por exemplo, eu sou da área trabalhei muitos anos na área de vendas. Então, eu me preocupava com a minha equipe, sempre tive equipe de vendas lá, grande lá, sempre dei treinamento de vendas para a minha equipe, técnicas de vendas, técnicas de persuasão ao cliente. Eu tenho que treinar a minha equipe, eu tenho que reunir aqui e falar, gente, preparei um treinamento novo para vocês aqui, excelente, em técnicas de vendas. Aí meu funcionário vai falar,
Pô, o cara está preparando treinamento para mim, está me chamando de incompetente? Não. Ué, se eu estou dando treinamento para minha equipe, a equipe vai ficar motivada com isso. Não, e aí eu tenho que passar uma mensagem para a equipe toda, é o seguinte, ó, cada um vai ter treinamento na área que ele tem mais necessidade de usar aqui na empresa. Eu vou, a área de marketing, eu vou dar treinamento de marca, de comportamento do consumidor, de pesquisa de mercado. Para a área financeira, eu vou dar treinamento de Excel, de matemática financeira. Para a área de vendas, técnica de vendas, persuasão ao cliente, comportamento do consumidor também. Vou dar treinamento para cada área o mais específico possível. E, periodicamente, de vez em quando, eu também vou programar treinamentos para todo mundo, né? Igual eu falei aqui, tem assunto, trabalho em equipe, treinamentos motivacionais, que faz parte, todo mundo participa. Entendeu? Uhum. Não, porque eu estava pensando que há muitos anos atrás eu estive numa empresa que, do nada, assim, estavam os funcionários ali trabalhando e tudo mais. Ela parou, mandou determinados funcionários pararem. Era uma empresa de vendas. E levou para um canto de uma imensa sala lá, onde, na verdade, todo mundo trabalhava. E deu um bloco de notas, botou todo mundo num cantinho, como se fosse um cantinho do castigo. Botou um notebook na frente e ficou passando slides de técnicas de venda. E simplesmente o grupo ficou completamente constrangido de estar ali naquele cantinho ali, aprendendo com um bloquinho como se estivesse na 5ª série, sabe? É aquilo que eu falei, depende muito, realmente, de como que a empresa está fazendo a coisa. Realmente. Sim. Sabe o que eu já vi? Deixa eu dar um exemplo para você ver. Isso eu gosto muito de contar também, que é um caso real. Sabe o que aconteceu? Eu fui chamado também para fazer uma consultoria uma vez numa empresa. Esse caso eu não falo o nome de empresa de forma alguma para não ser antiético, né? Mas é um caso real. Aí, o cara me chamou, eu ia começar o trabalho lá em janeiro. O cara falou, quero já começar você em janeiro e tal, mas eu quero que você, no mês de dezembro, né? Eu quero que você venha aqui conhecer a empresa, já começar a conversar com o pessoal, para você poder me ajudar com essa consultoria. Então, eu falei, beleza, ótimo e tal. Então, quando foi mais ou menos lá por volta do dia 10 de dezembro, aí eu fui lá fazer uma visita na empresa, que o cara ia me apresentar para a empresa, né? Pessoal, ó, a partir de janeiro, o Eduardo vai estar aqui com a gente, na consultoria, tal. E, gente, aí, dia 10 de dezembro, eu cheguei lá na empresa para conhecer, cheguei lá, estava aquele clima de velório na empresa. Todo mundo com a cara esquisita, aquele clima esquisito, todo mundo parece que revoltado com alguma coisa. Eu achei aquilo estranho, né? Falei, gente do céu, que coisa... Porque o que você espera no mês de dezembro? Mês de dezembro é um mês que normalmente as pessoas estão mais felizes um pouco, né? O cara recebeu a primeira parcela do 13º, a empresa daqui a pouco vai estar fazendo a festa de fim de ano dela, está naquele clima de amigo oculto, daqueles almoços de confraternização, aquela coisa. Todo mundo, né? Véspera de Natal, todo mundo está um pouco mais feliz, né? Só que não, cheguei na empresa, todo mundo lá com depressão dentro da empresa, lá, todo mundo contrariado. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Como eu tinha alguns conhecidos dentro da empresa, eu falei, eu tenho que tentar identificar o que está acontecendo aqui, né? Se eu vou vir dar uma consultoria para a empresa, eu tenho que... Já percebi que o clima não está bom. Aí, conversando com alguém lá, descobri o negócio. Sabe o que tinha acontecido? Olha para você ver. As pessoas, às vezes, querem fazer a coisa, mas já faz a coisa errada, porque não sabe. O que era essa empresa? Essa empresa, o dono, era uma empresa menor, pequena, que o dono da empresa era um engenheiro. Então, gente, nada contra o engenheiro, não. Eu até admiro demais a profissão de engenharia, eu fico maravilhado, tanto que esses caras, os cálculos que esses caras sabem fazer e tal. Mas aí o cara era engenheiro, formou engenharia, e um dia teve uma oportunidade de abrir uma empresa dele. Ele abriu a empresa dele, a empresa se deu bem, estava crescendo, até estava contratando a consultoria, né, tal, para ajudar. Mas, assim, o cara que estuda engenharia, ele não estudou essas áreas de recursos humanos, normalmente não estuda. A empresa dele não tinha um RH.
era uma empresa nova, então ele mesmo é que cuidava dessas coisas, ele mesmo que fazia os treinamentos, ele fazia tudo lá. Aí um dia, eu acho que ele ouviu falar de avaliação de desempenho e resolveu ele mesmo fazer avaliação de desempenho dos funcionários, sem ter conhecimento técnico. Esse que é o problema. O cara é da área de engenharia, sabia tudo de engenharia, mas de avaliação de desempenho não sabia nada. E ele, eu acho que deve ter pesquisado, né, no Google, né, vai num site aí, vê como é que é, e ele resolveu fazer avaliação de desempenho. Então, ele montou uma esqueminha lá dele passar o ano todo avaliando cada um dos funcionários. Ele mesmo foi dando uma nota para o funcionário e ele mesmo, chegou no final de dezembro, no início de dezembro, ele resolveu dar o resultado da avaliação de desempenho para os funcionários. Aí que foi a tragédia. Ele arrumou uma nota lá de 0 a 10, que o funcionário mais bem avaliado da empresa dele ganhou nota 5. Aí, a hora que eu fiquei sabendo disso, eu até assustei. Falei, como assim? O cara mais bem avaliado aqui na empresa ficou com nota 5. O cara deu foi nota 2, nota 3, nota 4. Quase todo mundo. E aí, outra coisa, como é que ele dava a avaliação, o resultado da avaliação? Chamava o cara lá na sala dele, aí aquele clima de velório, chamava o cara, sentava lá, vem cá, agora eu vou te dar o resultado da sua avaliação. Você errou nisso, você pecou nisso, você deixou de fazer isso, você não cumpriu isso, você não cumpriu aquilo. Então, eu acho que para esse próximo ano você precisa rever muita coisa. Esculhambou todo mundo. Esculhambou todo mundo. A hora que eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus do céu, de onde que o cara tirou um negócio desse? Gente, a avaliação de desempenho é completamente o oposto de avaliação de desempenho. Para começar, ela é um momento motivacional. Você faz uma avaliação de desempenho para motivar a sua equipe. Jamais é para botar... A gente vai falar sobre isso, feedback, como dar feedback. Você dá esses feedbacks destrutivos, acaba com a vida da pessoa. A pessoa saiu lá da sala do chefe lá, cara, com o resultado dele lá, nota 3. O cara botou os podres dela tudo na mesa lá. A pessoa voltou revoltada. E excelentes profissionais, ó. Passaram um ano todo lá dando sangue dele para a empresa, para chegar no final do ano tomar uma avaliação dessa. Então, isso não é avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é para ela detectar... Primeira coisa, né? Assim, quando eu vou dar um resultado de uma avaliação de desempenho, a gente vai falar... Eu já vou encerrar a aula, tá, gente? Já está dando 9 horas aí, só para encerrar isso aqui, então, esse papo. Depois eu vejo aí se alguém quer falar mais alguma coisa e encerro. Mas a avaliação de desempenho é um momento, gente, para você ter um papo com o seu funcionário. E, primeiro lugar, agradecer ao seu funcionário pelo desempenho dele, pela motivação dele, motivar seu funcionário, ressaltar os pontos positivos que ele teve ao longo do ano. Então, quando eu tinha minha equipe lá, que eu era gerente, eu chamava a pessoa para falar sobre a avaliação de desempenho dela, eu começava exaltando a pessoa, falando, olha, em primeiro lugar, eu tenho que te agradecer, você está aqui o ano todo com a gente, seu desempenho foi muito bom, você é um excelente funcionário, nós estamos contando com você. Aí eu ressaltava os pontos positivos, ó, eu estive olhando aqui o seu resultado, você nisso, você superou nossas expectativas, você foi muito bom, está de parabéns, então quero te agradecer, tal. Agora, a gente também tem um lado aqui também que eu quero trabalhar com você, porque eu quero que você cresça na empresa, quero que você seja bem avaliado sempre em todos os aspectos. Então, eu já estou encomendando aqui para o RH, teve um ponto aqui que eu acho que você poderia ter sido melhor. Então, eu estou encomendando para o RH um treinamento agora voltado para essa parte de técnica de vendas, que eu quero que você se aprimore nisso, tal. Ou seja, a pessoa saía de lá, ó, beleza, ótimo, ó, o cara me agradeceu, me exaltou e tá preparando um treinamento para mim. Quer que eu melhore. A empresa está querendo que eu cresça aqui dentro. Você está entendendo? Então, tudo depende, Renata, da forma como é feita. Então, eu sei. Tem gente que vai fazer um treinamento com a pessoa, em vez de motivar, o pessoal desmotiva tudo, porque fez o treinamento de uma forma errada. Vai fazer uma avaliação de desempenho,
acaba com a vida de todo mundo, porque fez da forma errada. Então, por isso que a gente tem que estudar. Então, gente, só para encerrar, vou ver se alguém quer falar alguma coisa. Ó. Próxima aula, ó, a gente vai ver muita coisa bacana. Por que deve avaliar o desempenho? Acabou que a gente se estendeu um pouquinho aqui no início e nem chegou a falar de coisas que eu tinha mandado nos vídeos para vocês, né? Ó. No vídeo ele fala, tem um vídeo lá que fala sobre efeito halo, ó, tá aqui. Próxima aula nós vamos pegar, mas eu queria, né? Hoje é a primeira aula, né? Também não vamos pegar a primeira aula aqui, e até tarde não. Mas a gente já deu pelo menos uma introdução, falamos desses primeiros slides. Próxima aula eu vou pegar aqui por que deve se avaliar o desempenho, então nós vamos ir pontuando. Deve-se avaliar lá como forma de recompensar funcionário, para dar um feedback, para preparar um desenvolvimento do funcionário dentro da organização, tá vendo? Então, tem uma série para melhorar o relacionamento, para detectar os potenciais de desenvolvimento dentro da nossa empresa. É um momento de aconselhamento para aquele funcionário. Então, a gente vai ver isso com calma a partir da próxima semana. Vamos pegar cada um desses pontos e a gente volta a falar. Para encerrar, ainda ficou alguém que queria perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar uma coisinha. Tá. Esse slide você vai colocar no Classroom ou não? Já está. Tá, está lá? Já. Mandei no grupo do WhatsApp e no Classroom. Ok, beleza. Eu ia falar, você falou que o dono da empresa era engenheiro. Na terça-feira de manhã, tendo uma outra aula, a minha professora falou assim, engenheiro não é gestor, mas engenheiro aí abre empresa, aí vira o gestor da empresa, mas não sabe nada sobre gerir, não sabe nada sobre RH, e aí não faz as coisas certas. Ela falou assim mesmo, aí um exemplo. Não. Exatamente, igual eu costumo falar, eu vejo muito, sabe o que acontece muito também? Advogados abrem empresa, o cara é um excelente, igual eu sempre falo, né, Renata e demais aí, não, jamais eu estou falando mal da classe, advogado não serve para engenheiro, não é nada disso não, eu não tenho nada contra, eu até, pelo contrário, eu admiro essas profissões, eu tenho muita vontade de fazer um curso de Direito, sempre tive, estou faltando uma oportunidade. Ainda vou fazer uma hora, porque eu amo essa profissão de advogado. Nem engenharia também, nada contra engenheiro. Eu acho interessantíssimo a profissão dele e tal. Só que o problema é quando eles cismam de abrir um advogado, cismam de abrir uma empresa, então ele estudou muito lei. O cara sabe tudo de Código Civil, de Código Penal, blá, 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 e, de repente, não sabe tanto essa parte administrativa. O cara que é formado, tem formação só em direito, ele de repente, ele viu lá uma matériazinha lá, falando de recursos humanos, muito, muito superficial, não se aprofundou naquilo, não tem conhecimento daquilo, aí abre a empresa dele, ainda não tem um RH, é difícil um cara abrir uma empresa, já de cara criar o RH. De repente, a hora que a empresa começa a crescer, ela chega num certo ponto, é que o cara fala, bom, agora eu vou criar um RH. Então, até aquele momento, é ele mesmo, como dono, que faz as coisas. Aí vai fazer treinamento, faz da forma errada. Vai fazer avaliação de desempenho, faz da forma errada. Porque ele não se preparou para aquilo. Ele tem muito conhecimento de lei, né? De Código Civil, dessas coisas, mas de gestão de pessoas, que é uma área muito delicada. Nós estamos lidando com pessoas, seres humanos. É muito diferente, né? Pessoas que têm suas emoções, você tem que tratar com todo carinho ali, com todo cuidado, com todo respeito, acima de tudo, né? Mas nós vamos falar muito disso na aula que vem. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Qualquer dúvida também que tenha, pessoal, pode me mandar um WhatsApp lá que eu terei imenso prazer em responder. Às vezes, eu sempre falo, pode ser que eu não responda imediatamente o aluno, porque eu também, às vezes, eu estou numa reunião com o cliente, estou enrolado e tal, mas quando o aluno me manda lá uma coisa qualquer no WhatsApp, no primeiro momento que eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo, tá bom? Se eu não responder de imediato, tenha um pouquinho de paciência que eu estou ocupado. Próxima aula a gente vai ver muita coisa bacana aí que vocês vão gostar demais. Gente,
Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Amanhã eu estou mandando a aula gravada, tá? Caso alguém queira rever algum pedacinho, amanhã eu estou mandando a aula gravada. Fiquem com Deus aí. Até a próxima, se Deus quiser. Então, consegue ouvir rapidinho? Oi? Consegue me ouvir? Como que é? Oi, professor, boa noite. Consegue ouvir? Estou te ouvindo. Então, aconteceu em outra matéria, a questão quando foi salvar, quando foi gravar, colocar a aula gravada, de colocar senha. Estava pedindo senha, é só lembrar o senhor, se não tiver essa opção... Não. O meu sistema é diferente. Eu pego a aula, eu faço uma edição na aula, eu posto a aula no YouTube. Eu vou mandar um link lá do YouTube para você. Ah, show de bola. Tá ok, professor. Obrigado. De nada. Professor, Oi. licença, posso só tirar uma duvidazinha com o senhor? Claro. Quanto ao TCC, professor, eu sei que você tem experiência nisso, mas eu queria saber, porque eu estou com essa dúvida desde o primeiro semestre e eu nunca tirei, agora eu lembrei. Tem uma matéria específica para a gente começar a fazer ou a gente estipula quando a gente quer começar? O TCC? Tá, vamos lá. Você está fazendo qual curso? É administração? Sou ADM, estou no 6º período. 6º período. Isso. Você ainda é daquela turma que era... começou presencial lá e tal, né? Isso mesmo. Tive aula com o senhor já. Então agora nós estamos tendo uma modalidade de TCC que chama o projeto final. Então você vai ter que se inscrever nessa disciplina projeto final quando você estiver lá já para se formar. Eu oriento, eu tenho turmas de projeto final. Aí hoje eles criaram 2 disciplinas que são feitas em conjunto: plano de negócio e projeto final. Aí você se inscreve nessas 2 disciplinas, elas são na mesma noite, começa às 6h30 da tarde, plano de negócio, aí eu falo toda a teoria do plano de negócio. 8h15 a gente passa para outra turma, que é o projeto final. Aí nós vamos aplicar a teoria que foi vista no plano de negócio, construindo um plano de negócio realmente. É feito em grupo. Ah, tá, perfeito. Você Entendi. já Então, pode ir vendo com a coordenação quando é que você vai fazer o seu projeto final, quando é que você pode fazer, e quando chegar no momento que você já puder fazer o projeto final, se quiser fazer comigo, será uma honra para mim. Não, mas foi exatamente isso que eu pensei mesmo. Aí é um projeto para a criação de uma empresa. Ah, entendi. Não, porque o meu medo era esse, é mais questão de tempo, eu queria fazer com calma, sabe? Me dedicar bastante para buscar uma boa nota, mas agora entendi, professor, perfeito. Bom, obrigada, tá, professor? Boa noite. Boa noite, querida. Professor? Sim. Boa noite. Eu ouvi o senhor falar em relação à disciplina de plano de negócios, e quem não tem ela na grade, como é que faz? Pois é, se você fez tem um determinado ano aí, eu estou com os alunos lá que são de 2017, que na grade dele não tem plano de negócio. Aí ele faz só o projeto. Ah, sim, entendi. Não tem problema não fazer o plano de negócio, né? Não, mas ele vai continuar, ele vai conseguir fazer. Aí você faz só o projeto final. Agora, se você puder se inscrever nas 2, é melhor. É porque não tem mesmo na grade. Hã? Não tem mesmo na grade, nem como eletiva. Então, aí tem que ver com a coordenação. Coordenadora, eu agora vou fazer o projeto, mas na minha grade não tem plano de negócio. Que aí a coordenação que deve te orientar disso aí. Porque eu, no caso, era para puxar semestre que vem, projeto final, acabou que eu consegui puxar esse semestre, tá uma embolação, mas eu vou tentar puxar plano de negócio também, que o Carreira também falou ontem sobre isso. Eu estou fazendo o projeto final com ele. Ah, você já está fazendo o projeto final com Carreira? Já faço o projeto final com Carreira. Não. Tá. Entendeu? Tá. Obrigada, tá? Boa noite. Valeu. Boa noite.